Você quer gabaritar história nas suas provas de concurso, por exemplo, na prova de Polícia Militar da UFPR Banca, que faz esse concurso tão especial? Venha comigo, vamos aprender alguns conteúdos pontuais e dicas para resolver questões. Vamos lá, assunto clássico muito importante, então você que além da UFPR, da PM Paraná, também vai enfrentar a banca VUNESP da Polícia Militar de São Paulo, este daqui é um assunto fundamental e venha comigo. Basicamente, esse assunto fala do que, pessoal? De constituições brasileiras. Constituição é a carta magna, a carta maior, a carta fundadora, e ali estão previstos todos os pontos importantes para o funcionamento do país e seus elementos jurídicos. Então, tudo que envolve a Constituição da nação, seus princípios, seus objetivos estão nas Constituições. Tivemos 7 na nossa história. Vamos recuperar rapidamente aqui, olha só, 1824, primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I, constava 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário e além deles o quarto, o moderador que pairava sobre todos. Dava amplos poderes para o imperador ao ponto de alguns historiadores falarem que dava um caráter absolutista para ela. Em 1891 foi outorgada, a diferença quer dizer que foi discutida e não imposta pela Constituinte da República. E aí ela foi em 1891. Estado laico, divisão dos poderes e autonomia muito grande para os estados. Isso é um tópico que tem a ver com uma série de assuntos que você pode encontrar aqui em algum lugar da tela, no seu card, sobre, por exemplo, a revolta a revolta da Armada. É um dos exemplos, né, de manifestações da Marinha contra o Exército, porque logo que saiu a Constituição de 1891, Deodoro da Fonseca, ele fechou o Congresso. Olha só para você ver, que constava que ele não podia fazer isso. Depois você teve o problema da transição para o Floriano Peixoto, que na Constituição de 1891 falava que só podia ter um presidente, né, se tivesse passado, só tomaria posse de vice-presidente, caralho, se tivesse passado 2 anos da posse do presidente, aí ele também não cumpriu a Constituição. Então, olha só, fez um governo inconstitucional, e inclusive foi por isso, né, que no Rio Grande do Sul explodiu a Revolução, né, federalista, que tem tudo a ver com esse contexto da Constituição de 1891 e a Proclamação da República. Depois temos a Constituição de 1930. Que o Vargas entrou, e a Constituição de 1934. Aí você vai se lembrar do voto feminino e você vai se lembrar também das leis trabalhistas que foram incorporadas a essa Constituição. Em 37, mais uma, Vargas, ele deu um autogolpe, né, com o argumento de afastar o risco comunista. Lembre-se que tanto na ditadura militar 6485 quanto na ditadura do Getúlio Vargas, 3745, o argumento utilizado foi o mesmo: evitar o avanço do socialismo no Brasil. Então, ao final do Estado Novo, da ditadura do Vargas, tivemos uma Constituição para redemocratizar o Brasil. Lembre-se, 2 redemocratizações: a do Vargas, com a Constituição de 1946, e a de 1988, a nossa Constituição Cidadã. E nesse inteirinho, o que aconteceu? O golpe de 64, o Brasil passou a ser governado por decretos. Em 67, né, foi aprovada, olha só, aprovada no Congresso uma nova Constituição. Então isso é outra pegadinha que o pessoal pensa, na época da ditadura ela foi imposta? Não, foi votada. Tá certo que o Congresso daquela época já tinha sido cassado, né, todos os opositores, mas de 67 foi também promulgada. E por fim, de 88, Constituição Cidadã, que leva a temas muito importantes. Primeira coisa que vamos discutir com você, né, o que é cidadania e o que são os direitos sociais que são previstos nessa Constituição. E aí tem outro tema muito legal que você também vai encontrar aqui no card, que é de judicialização. Você já ouviu falar nisso, pessoal? Judicialização dos direitos sociais? Ah, então você procura aqui no link, tá bem? Então, olha só, vamos fechar a nossa questãozinha, que agora ela é simples, fácil e objetiva. Então, venha para a tela.
Em outubro de 88, foi promulgada, ou seja, discutida numa Assembleia Constituinte e aprovada, a Constituição que se encontra em vigência no Brasil. A respeito da história, da construção e da aplicação dessa Constituição, considere as seguintes afirmativas. Essa Constituição ampliou os direitos civis, políticos e sociais, tais como previdência social, proteção à maternidade e à infância e a garantia de acesso universal à educação e saúde. Está correto. Após 30 anos da aprovação dessa Constituição, comemora-se o cumprimento do item 3, erradicar a pobreza? Não. Essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita por voto direto em colégio eleitoral. Essa Constituição foi elaborada com a finalidade de romper com o período da ditadura militar, 6485, e atender ao processo de redemocratização. Está correta. Então, pessoal, só podemos assinalar a alternativa 1 e 4. Isso aí, pessoal. E me siga no Instagram, @Professor Sérgio Henrique. E aí você vai receber diariamente dicas muito quentes para você. E siga nosso canal, temos vários projetos, agora é o projeto PM Paraná. Na sequência teremos o projeto PM São Paulo, atualidades e muitas dicas. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.